Vamos lá. Gente, para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Felipe Teles, eu sou psicanalista lacaniano e vou dizer qualquer ideia, né, que eu tenho aqui hoje. Bom, como alguns que estão em todos os eventos do Lacaniano Férias vão ouvir isso de novo, peço desculpas, mas c'est la vie, que quer dizer fudeu em francês. É o seguinte, toda época de férias, férias de quem, né? Não sabemos, que estamos aqui agora. Mas enfim, toda época de sei lá que férias, eu faço alguns eventos que eu chamo de Lacaneando Férias, que ao mesmo tempo eu divulgo meu trabalho, ao mesmo tempo eu possibilito o acesso de trocas, né, com quem efetivamente não tá nos espaços, no grupos, ou não me conhece e tal, e aí a gente pode, né, trocar, não ficar nesse nicho do nicho. Normalmente por uma questão de tempo e, sei lá, às vezes dormir, às vezes almoçar, essas coisas aí, eu faço mais eventos gravados e tal, e nesse mês eu resolvi fazer a loucura de, além de não parar os meus grupos, e paciente, supervisão, e roupa para lavar, estender, eu também fiz esses eventos tanto do campo da clínica, né, para a gente poder discutir. Então, semana passada teve como começar a ler Lacan, né, para poder dar essa ajuda, e dessa vez esse vai ser o encontro um pouco mais teórico. E essa é a ideia, tá? Então, assim, eu vou falar, né, por um tempo, mas a ideia é que a gente possa trocar em determinados momentos. Só espero eu terminar a linha de raciocínio. Fiquem à vontade para perguntar. Nos eventos eu costumo fazer, costumo não, né? Ultimamente, eu tenho feito uma coisa muito variada, assim, em vez de eu ficar num campo mais básico, introdutório, às vezes eu tô aqui falando de uma coisa mais simples e pum, do nada um gozo, que foi uma frase ótima se dizer. Então, a ideia é que a gente possa ir e voltar na teoria. Eu vou falar um pouco, né, quais são os planos que eu tenho para dizer hoje, para alguém pensar assim, putz, tem um compromisso? Tenho que fazer uma unha. Mas posso desmarcar? Talvez eu possa desmarcar. Agora, aquela cerveja que você vai comemorar, tanto é que eu vim a caráter hoje pra gente comemorar. Hoje é um dia de comemorar. Essa você não desmarca, tá? Depois eu mando a gravação pra você, porque comemoração é importante. Então vamos lá, né? A ideia é que a gente fique aqui por mais ou menos 2 horas. A gente, eu não sei. Eu vou estar aqui. Se vocês estiverem, ótimo também. Mas a ideia é eu sair daqui umas 6 e pouco. Não consegui ver o evento inteiro, meu Deus. Relaxa. Então, a ideia é eu falar, né, do tema sobre sujeitos. Por que que eu chamei pura e simplesmente assim? Por conta em algumas publicações, eu estou falando muito rápido. Às vezes eu tenho a impressão que eu estou falando rápido. Não, né? Então, por que que em algumas publicações eu consegui fazer sujeitos, eu coloquei um grifo no último S. Então, eu queria falar, eu podia ser lacaniano chique e falar assim, sobre a pluralidade do sujeito. Mas eu acho toscão. Então, eu só coloquei sujeitos, porque é disso que eu queria falar. Então, eu vou falar dos sujeitos em um baita panorama, assim, né? Tanto no campo teórico, que é onde eu quero chegar, o sujeito lacaniano e vou puxando já um pouco sobre isso, né? Um possível deslocamento, então este sujeito que está aqui, a partir de uma determinada relação, né, de significante e tal, você tem um deslocamento do sujeito, então isso ganha um lugar de pluralidade. E aí eu vou falar dos diversos pontos de vista ou sujeitos que a gente pode ter. Ah, não falei um detalhe. Do ponto de vista lacaniano. Eu sou psicanalista lacaniano e é tudo que eu posso dizer. Esqueci desse detalhe. Então, né, a ideia é assim, né? Eu vou começar ou não. Vou falar do que é esse sujeito para Lacan, o que esse sujeito. Não está em ordem, tá? O que esse sujeito tem a ver com, por exemplo, sujet em francês, que é assunto, tema, né, pauta. Vou falar dos sujeitos apresentados textualmente no Lacan, né, no 55 ali, seminário 2 carta roubada. Ele vai falar do sujeito que está ali no esquema L, que não é um sujeito barrado, ele chama de sujeito analítico. O que é isso? Vou falar dos sujeitos enunciado e enunciação, né, porque isso é importante no Lacan para fazer essa diferença. Consequentemente, ao falar de sujeito enunciado e enunciação, eu vou incluir em outros conceitos, né, shifter, embriantes e o sujeito barrado nesse hiato no meio. O que que é um sujeito barrado? O que que se trata esse barrado? O que que se trata essa barra e por que que ele é barrado? Um sujeito barrado é um sujeito a quê? Né? Se eu estou sujeito a quê?
Aquele sujeito que aparece na fórmula do fantasma, né? S barrado punção de A, que sujeito é esse? E por aí, tá? Seja o que Zeus quiser, essa é a ideia. Pelo que eu falei, vocês entenderam que a chance da gente sair daqui domingo à tarde é grande? É grande. Mas a gente tem algo para comemorar, então vamos juntos aqui fazer disso. O esquema é, vou falando, fiquem à vontade para levantar a mãozinha em algum botão, e aí eu vou parar a linha de raciocínio e já vou seguir, tá? Eu sempre dou preferência para quem puder falar, falar, ao invés de escrever, porque acho que isso dá um dinamismo maior. Não rola, tal, a gente dá um jeito, mas a preferência vai ser por fala. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria falar de uma forma muito simples e direta, que é o seguinte, né? Durante muito tempo da minha fala, eu quero enfatizar uma diferença entre indivíduo e sujeito. Ainda que essa diferença, para muita gente, fique clara de um ponto de vista teórico, eu sempre gosto de, quem não estudou comigo, vou falar assim, eu sempre gosto de amarrar com o movimento da clínica, para fazer um pouco mais de sentido, para não ficar só numa teoria, tá? Então, às vezes, a gente entende isso no campo teórico, indivíduo é uma coisa, sujeito é outra. Lacan usa muitos conceitos para mostrar essa diferença, mas na hora de uma clínica, na hora de uma escuta, sem perceber, a gente está lidando com o indivíduo, achando que está lidando com o sujeito, beleza? Em alguns momentos, eu vou fazendo uma ponte desse tal sujeito, ou desses sujeitos, com o RSI, Real Simbólico Imaginário. E aí vocês fiquem à vontade para perguntar. Não pensa assim, putz, Felipe está falando de um shifter na relação do G e do Moá. Não estou entendendo porra nenhuma. Aqui pode falar palavrão, porque é isso. E agora? Será que, perguntarei? Ou isso desonra a meu nome e, portanto, não devo perguntar? Muito pelo contrário, fiquem à vontade para a gente fluir, perguntar o que quiser, tá bom? Bora lá. Primeiro, primeiro, eu já falei primeiro várias vezes, né? Mas, foda-se. Segundo, quando eu estou falando aqui, eu vou sempre colocar do ponto de vista cronológico, tá? Porque dependendo onde a gente está falando em Lacan, você vai ter uma diferença, inclusive, de conceito. Vou contar um segredo para vocês, que não é muito segredo, porque isso se fala toda hora. O conceito ou termo de sujeito em Lacan, não sei quem não sabe disso, ou sabe agora, ele vai diminuindo ao longo dos anos na obra lacaniana. Se você tem, por exemplo, o Index, eu não vou tirar não, vai virar uma bagunça. É um livro gigante aqui, porque vai cair bonequinho, vai ser um caos. Vou só tomar, por questão de tempo, eu vou falar. O Index, um livro guia, né, como o próprio nome diz, ele destaca os termos que são apresentados e quantas vezes e aonde ele está no Lacan. Então, se você abre o Index, por exemplo, tem ele em português, pela editora Toro, tem ele em francês, infelizmente não sei editora, deve ter PDF por aí. Se você abre o Index, por exemplo, sujeito vai caindo em desuso pelo Lacan, né? Então, aí você vai vendo ali no seminário tal, aparece 19 vezes. Então, ao longo do tempo, você vai ver que, principalmente depois do seminário 10 e 11, ele fala muito poucas vezes nesse termo. Lá na frente, isso vai, eu não vou dizer transformar, porque tem uma peculiaridade que talvez eu não entre hoje, isso vai aparecer muito mais como parletre, às vezes traduzido como falacer, mas eu prefiro parletre. É só para mostrar para vocês como vai ter uma mudança. Então, a partir do momento que vocês estão estudando, saber a cronologia é muito relevante. O principal seminário que vai colocar essa diferença, porém não só, é o seminário 2, que é o título do seminário, o eu na teoria freudiana. Então, este o eu aponta muito para esse lugar. Bom, Felipe, estava indo bem, né? Eu estava começando a entender o que você está falando, aí você meteu um eu, sendo que o negócio é sobre sujeito. Isso é uma diferença importante para a gente, tá? Dependendo de onde vocês vão acessar uma biografia, uma literatura, vocês já vão ver coisas assim como o eu inconsciente, o eu consciente. Isso complica um pouco para a gente. Sabe quem também complica muito isso, essa diferença? Um tal de Lacan. Nos primeiros seminários, como isso não está claro na fala dele,
Muitas vezes ele vai dizer sujeito se referindo ao paciente, ao indivíduo. Em outros momentos, sujeito a um conceito, a partir de um ponto de vista inconsciente. Beleza? Eu vou começar abrindo possibilidades da gente pensar sujeito. Sempre que você ouvir, é obrigatório que venha na sua cabeça. Qual? De que sujeito estamos falando? Beleza? Vamos lá. Vamos de lousa. Nesse momento, vocês vão para a direita, como eu gosto de dizer, é o único momento que eu gosto de ter relações com a direita. Pronto. E a lousa, a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar do ponto de vista linguístico, e isso aqui, tudo que eu estou falando é seminário 1 e 2. 53, 54, 55. Que é do ponto de vista da linguística, o que nos interessa. Bom, Lacan vai usar uma galera nesse seminário para criticar um determinado ponto de vista ou teoria, tá? Tô falando nesse sentido e depois a gente vai aprofundando conforme as perguntas de vocês. Tem um maluco que disse, eu vou esticar a fala dele, tá? Que disse assim: se eu penso, logo eu existo. Frase é cogito ergo sum. Mas eu coloquei esse eu de propósito. Só que é Descartes, tá? Plano cartesiano, eu estava ensinando minha filha esse dia plano cartesiano, agora veio cartesiano. É sujeito cartesiano e, e sujeito lacaniano. Então, quando o Descartes está falando, né, penso, logo existo, a gente está falando de um ponto de vista racional, que vai ser criticado pelo Lacan o tempo todo, ok? Uma das pessoas que ele vai usar para criticar isso é um poeta chamado Rimbaud. E o Rimbaud vai dizer uma frase muito interessante. Eu vou até pegar minha cola para eu não errar o francês, mas tudo bem que é uma frase tão simples. Então, beleza, né? Isso aqui quem vai dizer é Descartes. O próprio Rimbaud, antes de Lacan, Rimbaud é um poeta, vai escrever duas cartas. E nessas duas cartas ele vai colocar uma frase que vai ser usada muitas vezes por Lacan. Eu vou escrever isso em português, só que isso vai fazer sentido para o que a gente está falando em francês. Rimbaud vai dizer: o eu é um outro. Beleza. Por enquanto, qual que é o motivo que ele fala sobre isso, né? É uma carta onde ele está de fato criticando um pensamento cartesiano, ok? Esse daqui, para falar, por exemplo, de um campo da poesia, de um campo, é isso, de um campo poético, né? Para se existir numa poesia, para se fazer poesia, eu não posso pensar desse jeito. Isso aqui pode ir, se vocês quiserem, para uma frase clássica das clássicas do Freud, um alemãozinho, hein? Um maluco com firmeza. Uma vez disse, né? O eu não é senhor em sua própria casa. Em outras formas de dizer, é isso que o Rimbaud está dizendo na carta, né? O que ele está dizendo sobre o eu é um outro? Isso pode, quem nunca viu essa frase, isso pode passar despercebido, mas sei lá, se vocês fossem dizer isso no dia a dia, né, no movimento ali no corriqueiro, você diria, eu sou um outro, entende? O formato da escrita que ele coloca, a escrita porque foi uma carta, tem como objetivo uma separação, ou uma palavra mais interessante para a gente, um afastamento. Uma frase que apresenta um afastamento. O eu é um outro, não o eu sou um outro. Se eu estivesse dizendo eu sou um outro, que é a crítica dele linhas depois no poema, quando ele vai falar do outro eu, eu vou entrar nisso, eu estou fazendo uma ligação entre o eu e o sou, beleza? Lembrei do sou da música, do filme, enfim, associação livre. Eu sou não pode existir do ponto de vista psicanalítico. Okay? Quando eu estou dizendo não pode existir, não é que você vai se proibir, é que você tem que sempre fazer esse exercício de que a relação de eu sou é muito complicada. Eu vou subir um pouquinho o tom e depois eu volto, tá? Um dos pontos sobre isso é que no seminário 11, uma das grandes pautas do seminário 11 do Lacan é sobre ontologia. Ontologia, estudo do ser. Ser, sou. Ok? E uma das coisas mais curiosas que tem nesse seminário é que tem uma pergunta
do Jacques Lamelaire, na época ainda um mero estudante de 20 e poucos anos que apareceu ali pela primeira vez, ele levanta a mão no seminário do Lacan e pergunta para o Lacan no seminário qual a sua ontologia, ou seja, de que ser você trabalha. Não é o ser cartesiano, beleza, mas é um ser da filosofia, é um ser de Hegel, que ser é esse que você trabalha, né? E curiosamente, esta pergunta que Miller faz ao Lacan, qual a sua ontologia, não está na versão da Zahar, do seminário. Você só encontra essa pergunta na versão da Staffordshire. Ou seja, foi o próprio Miller que publicou o seminário, estabeleceu o seminário e ele tirou essa pergunta. Vou deixar abaixo? Vou deixar abaixo. Faz aí os pensamentos que vocês quiserem sobre isso. Voltando. Rimbaud vai dizer, né? O eu é um outro. E esta frase tem por objetivo exatamente isso. Assim, não faz sentido você me dizer que o meu campo de existência, aquilo que eu penso que eu sou, é exatamente o que eu sou. Porque o eu, esse que pensa, é um outro, não é o eu. E aí você já começa a ter um afastamento. Tudo bem? Beleza. Esta frase, Rimbaud, pelo nome, né? Eu sei que parece alguém ali um pouco mais para o sul, Santa Catarina para baixo, pode ser colocar um Rimbaud, fica chique? Eu acho chique. Aqui em São Paulo, dependendo do bairro, você encontra alguém que chama Rimbaud. Tem o Rambo também, mas Rimbaud é francês. E ele vai dizer isso em francês, escrever, perdão, da seguinte forma: G. É. E isso foi traduzido como eu é um outro. E aqui a gente fala de um detalhe muito importante para o Lacan. Não à toa as traduções, não sou eu que estou dizendo isso, né? As traduções brincam com a relação de tradução-traição. Porque no português, se você disser assim, eu sou eu, você tem eu e você tem eu de novo. No francês, para você falar ou escrever eu sou eu, você vai usar duas formas do termo eu. E é aí que Lacan pega, e esse detalhe é importante para a gente. De novo, isso começa no seminário 2. Felipe, essa diferença do G e do Moá já está presente no seminário 2? Indico fortemente a nota de tradução 1 do seminário 2. Tem nos escritos também. E ela é uma nota de tradução que tem uma página, que ele vai dizendo como é traduzido na versão em português toda vez que o Lacan fala do G ou do Moá, que eu vou apresentar aqui. E aí a gente vai entender, ou eu queria apresentar para vocês, debater com vocês, que o G e o Moá no Lacan não são meras traduções. Isso é colocado e deve ser entendido por nós no nível do conceito, tal qual a tradução para fora-clusão, que acontece no Seminário 3, que é diferente de negação. Negação foi uma tradução usada no Seminário 3 e depois vira fora-clusão. Vamos lá. Então, quando ele está dizendo eu é um outro, este eu que o Rambo usa é o G. E agora eu vou puxar vocês para esta diferença, tá? Vamos falar agora de uma diferença e ao mesmo tempo uma similitude. Olha como eu sou chique, eu falo palavras chiques, né? Similitude, não sei de onde eu tirei isso. Vamos falar de uma relação do G e do Moá. Ela é essencial quando a gente está falando de sujeitos, beleza? Vou subir agora e vou para linguística. Linguística estrutural. Vou falar de duas separações que alguns não aguentam mais me ouvir falar nisso, mas vão ouvir de novo. Que é, para Lacan, a importância de mais sujeitos. Sujeito do enunciado, sujeito da enunciação. E eu vou mostrar onde o tal sujeito barrado vai chegar depois dessa construção. Para quem nunca ouviu falar de sujeito do enunciado, sujeito da enunciação, ouviu pouco, vou explicar da seguinte forma. Primeiro, isso é um conceito, e quando eu estou dizendo isso, é o conceito de enunciação, tá? Este conceito é usado e apresentado por Emily Benveniste, tá? Principalmente neste livro aqui, ó, não dá nem para ler, não, que coisa ruim. Problemas de Linguística Geral 2, Emily Benveniste. Felipe, como escreve Benveniste? É, bem-vindo em espanhol, você já chega perto disso. Não sei falar espanhol, vai assistir Rebeldes, depois você volta, que já está falando praticamente poliglota.
Então, o Lacan vai usar o sujeito de enunciação e do enunciado, entre outros conceitos. Qual é o problema disso para nós? Suponho que a maioria, brasileiros. Lacan usa enunciado e enunciação como se fosse algo que você aprende, sei lá, na escola, o que é de fato. Para a escola francesa, a Belle Époque, de 1920. Marilene Chauí fala muito sobre isso. A nosso estudo, nosso ritmo de estudo no Brasil, por exemplo, é muito diferente de um estudo 1920, 30, na França, em Paris. Então, muitas vezes, o Lacan está usando conceitos e partindo de uma ideia que todo mundo sabe o que ele está falando. Neste caso, e muitas vezes, quando a gente está estudando Lacan, a gente tem que fazer um esforço de voltar ou ir atrás das referências que ele está usando, porque para nós não tem essa naturalidade. Enunciação. Emily Benveniste vai dizer que, em outras palavras, né? Todo dito carrega um ato de dizer. Ele também vai dizer coisas como todo enunciado parte de uma enunciação. Ou pressupõe uma enunciação em alguns momentos. O que isso quer dizer? Bom, começando pela parte mais fácil, enunciado. Enunciado é aquilo que eu enuncio. Aquela fala, aquele dito, ou para quem estuda o campo de vista da lógica, uma afirmação. A partir do momento que eu tenho uma afirmativa, ou seja, eu afirmo alguma coisa, importante dizer, são parentes da lógica, que afirmar não é nem positivo nem negativo, tá? O julgamento positivo ou negativo vem depois de uma afirmação. Enunciado é aquilo que eu anuncio. Uma fala, uma frase, enunciado. Outras formas de explicar isso. Eu vou falando com muita calma e parcimônia, porque essa diferença é importante. Jeito filipiano de explicar. Enunciado, eu tenho cordas vocais se mexendo. Se você colocar o rosto perto de alguém enunciando, você recebe uma grande baba no seu rosto. Olha que nojeira de uma sexta-feira para explicar alguma coisa. É assim que eu quero que você lembre de um enunciado, ok? Todo enunciado parte disso. Tá, então enunciado parte de uma enunciação ou carrega um ato de dizer. Então eu vou trabalhar com vocês e se eu esquecer, vocês me lembram essa palavra aqui, tá? Parte. Vamos voltar. E aí ele vai dizer: toda vez que eu digo algo, eu também carrego a enunciação como o ato de dizer. E eu sempre digo isso nos espaços, os grupos, os caralho a quatro, que é, quando vocês lembrarem da palavra enunciação, lembrem das quatro últimas letras. Toda enunciação é uma ação. Ação de dizer. Neste caso, a gente vai fazer uma separação agora aqui juntos, que é, eu tenho o enunciado de um lado, e esse enunciado carrega uma enunciação. Ou seja, todo dito, falando de várias formas diferentes, todo dito, o som não era para ficar azul, mas agora vai ficar azul. Todo dito carrega um ato de dizer. Tudo aquilo que foi dito carrega um ato de dizer. Vou colocar dizer. Vou colocar um ato de dizer. E aí o Benveniste dá um exemplo, que é um clássico dos clássicos para você pensar isso, né? Isso vale até para falar de negação. Se vocês quiserem, se der tempo, eu falo disso. A negação para psicanálise. Então vamos lá. O que que a gente vai pensar para fazer esse exercício de enunciado e enunciação? Benveniste vai dizer: toda vez que você escutar, vamos trabalhar com escuta. Toda vez que você escutar alguém dizendo alguma coisa, então, B foi ao pai. Eu coloquei entre aspas de propósito, porque é alguma coisa que eu escuto. Tem cordas vocais se mexendo e tem baba chegando até mim quando essa pessoa está dizendo. Isso é caracterizado como um enunciado. E aí o Benveniste vai dizer o seguinte, né? A partir do momento que você escuta um enunciado, você vai pressupor, de novo, você vai pressupor, não tem isso,
Mas você vai pressupor que antes tem assim, ó. Eu digo que. Vejam que eu não coloquei aspas, não tem guspe. Eu digo que B foi ao parque. A partir desse momento, eu tenho uma enunciação e eu tenho um enunciado. Qual é o problema de uma enunciação? O problema de uma enunciação é que ela não é dita. E por sermos seres aristotélicos, ou como diz a Gabi, sofistas, a gente está sempre carregando para o campo do entendimento que a gente quer amarrar sentido. Só que quando eu estou falando de enunciação, o Benveniste vai dizer sempre, absolutamente sempre, mentira, tem outros momentos que não, mas a psicanálise não tira proveito disso. Sempre eu vou ter enunciação. Beleza. Isso quer dizer que, só a título didático, se eu falar, cordas vocais mexendo, guspe saindo, eu digo que B foi ao parque. Neste momento, eu coloquei a enunciação dentro do enunciado, certo? Não. A gente vai continuar pressupondo que existe um eu digo que, eu digo que B foi ao parque. Eu poderia continuar isso aqui até, sei lá quanto. Eu digo o quê, eu digo o quê, eu digo o quê. Ou seja, sempre, absolutamente sempre, vamos pressupor que tem o ato de dizer alguma coisa para além do dito. Eu sempre vou ter um dizer para além do dito. O Lacan vai falar não uma, não duas, não 17 vezes. Ele vai falar, 17 não é um bom número. 18 vezes, ele vai dizer sempre, o analista trabalha com a enunciação. E outro momento ele vai dizer, o analista trabalha na enunciação. Outros exemplos para dar uma fortalecida nesse entendimento. Ele explica muito bem sobre isso, tem um vídeo sobre a enunciação do Fiorin, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E Flávia Dutra também explica muito bem sobre isso. Quando vocês pensarem no enunciado, vocês vão pensar, eu vou colocar tudo em preto que tem a ver com explicação, tá? Vocês vão pensar num enunciado como respeitando o tempo verbal. Como assim, Felipe? Pera. Estão pensando no enunciado? Ele pode ser no passado, no presente e no futuro. Beleza? Ou seja, B foi ao parque. Passado. A frase, ou melhor, o enunciado está no passado. No caso de uma enunciação, a enunciação sempre, absolutamente sempre, vocês vão pensar ela no presente. Como assim, Felipe? Porque a enunciação é o ato de dizer. Se você está dizendo isso no momento que o outro está escutando, isso quer dizer que a ação de dizer está no presente. Então alguém vai dizer: Eu fui no parque. Mas quando esta pessoa está dizendo, ela está dizendo agora, no presente. Vou fazer uma ponte rápida e volto, tá? O paciente chega na sessão e fala assim: Então, é que teve uma vez que eu estava na escola, né? Eu tinha 8 anos. E o analista vai pensar: temos aí uma enunciação no presente, porque esta pessoa está contando no tempo presente, e temos um enunciado no passado. O que que interessa? Claro que isso depende para um caralho, mas o que que importa para o psicanalista? O enunciado ou esse enunciado no passado ou a enunciação? A enunciação. Você trabalha com o ato de dizer, não com o dito. Outra coisa que a gente trabalha na clínica. Na clínica, a gente não trabalha com lembranças. As pessoas não estão contando lembranças. Elas estão criando ditos. Ou seja, essa mesma pessoa chega para você numa sessão e cria um enunciado de quando eu tinha 8 anos, eu estava na balança, a balança girou e eu caí, eu bati a boca no queixo, ninguém me ajudou. Enunciado, marcando uma enunciação. Na semana seguinte, quem nunca passou por isso? O paciente fala assim: lembra a história do balanço que eu te contei? Aí o analista, no meu ponto de vista, e eu não gosto de falar para você, é complicado, não vou dizer errado, mas é complicado dizer coisas assim. Lembro. Não. Lembro, mas me conta de novo. Se veio de novo, conta de novo.
O que que eu estou pedindo para ele repetir? Não, porque nem é repetição, mas a gente deixa isso para outro evento. Qual que é o motivo aí? Eu quero que ele produza novamente uma enunciação. Ou seja, cai por terra, muito chique cai por terra, né? Queria saber quem inventou, depois eu vou pesquisar. Cai por terra a ideia de o paciente não fala nada com nada. O paciente pode te contar da semana. Ele pode te contar de notícias muito legais que apareceram numa sexta-feira na vida dele. Ele pode falar, sei lá, de pendrive, de dinheiro, de banheiro, de qualquer coisa aleatória. O que nos interessa é que ele está contando naquele momento. Então, ele está criando uma enunciação. E onde eu quero chegar com tudo isso, que nada disso tem a ver com o tema do evento de hoje. Agora vem o plot twist bom demais. Não é plot twist, não. É que a juventude gosta de usar plot twist para tudo. Vocês percebem que quando eu estou falando da frase B foi ao parque, ou eu digo que B foi ao parque, vocês têm um sujeito, tal qual vocês faziam lá na gramática ilustrada na escola, vocês têm um sujeito no enunciado. B, ok? Tá no enunciado o B. E qual é o sujeito da enunciação que não é dito? Eu. Falei eu de propósito, a gente chega lá. Ou seja, só que qual é o problema na clínica, né? As pessoas não chegam na clínica e começam a falar do B, começam a falar do L. As pessoas normalmente, ou em algum momento elas vão fazer isso, elas falam de si mesmo. E qual é o problema disso? Que se a gente está estudando enunciado e enunciação, a gente vai pensar que na clínica alguém diz assim, né? Eu fui ao parque. Sujeito do enunciado, eu. Sujeito da enunciação, eu. E no português, isso dá uma complicada. Porque eu tenho dois eu. E agora? O que que eu faço com isso? Por isso que no francês a gente vai diferenciar os dois. A gente não, eles diferenciaram, a gente só está repetindo. Ou seja, quando eu estou falando de um sujeito do enunciado, em outras palavras, do imaginário, eu estou falando do eu em francês, moi, assim que escreve. Quando eu estou falando do sujeito da enunciação, eu estou falando de G. E aí eu posso ter uma separação de dois conceitos diferentes e posso dizer de coisas diferentes. Um dos vários motivos que não trabalhamos com eu e sim com sujeito. Porque o eu já é uma construção. Eu não quero a construção. O que que eu estou chamando de construção? Enunciado. É um exemplo que eu uso toda hora nos grupos, que é o seguinte: existe o analista que quando vai, vamos supor que a gente analisasse pratos de restaurante. Estou vendo uma série The Barry, só penso em restaurante agora. Imagina que você recebe um prato ali todo montadinho e você vai fazer uma análise daquele prato. Você vai precisar escrever como aquele prato foi feito, que ingredientes que foram usados, qual é a carne, qual é não sei o quê. Você consegue fazer isso do prato, mas você não vai conseguir fazer o quê? Como que foi feito isso, assim, né? Como que foi feito com essa carne? Como essa carne chegou nesse ponto? Então, o que que eu preciso fazer? Levanto da cadeira assim que eu faço o pedido, vou até lá dentro da cozinha do restaurante, que inclusive no Brasil é lei, você pode fazer isso. Você vai lá e fica do lado, essa parte você já não pode. Fica do lado do cozinheiro, assim, ó, de perna cruzada, tal qual um chatão, e fica olhando ali como ele tá fazendo aquela carne. Ah, então você pega. Ah, ele passou um negócio. Salzinho? Ah, o que que você tá fazendo? Você está analisando a construção do prato e não o prato pronto. Essa é a diferença de enunciação e enunciado. Se você toma o enunciado, você está vendo esse prato e tentando descobrir ali, provavelmente deduzindo do nada, o que foi feito. Agora, se você levanta e vai lá na cozinha, você vai entender como foi feita toda a ação de construir aquilo. E é aí que o analista entra. E é isso que nos interessa. Ou seja, se eu viro para vocês neste momento, neste exato momento, e digo assim: eu estava, melhor ainda, assim, né? Eu vou dizer, Fernanda.
Fernanda entrou no grupo e me disse sobre o link errado. Quem é o sujeito da frase? Eu começo dizendo. A Fernanda. Qual o sujeito denunciado? A Fernanda. Qual o sujeito da enunciação? Eu, Felipe. Eu tenho sujeitos diferentes para dizer isso. E por que que isso é interessante? Porque a gente volta no essa palavra é importante porque é da psicanálise, é de Freud e companhia. No descentramento causado ou dito ou apresentado por Freud, Rimbaud, Lacan sobre o eu. O eu não é senhor de sua própria casa. Então, quem monta o enunciado não é a mesma pessoa que está no enunciado. Entende? Quando eu digo de mim, eu separo as coisas entre um G e um A. Sempre que eu vou trabalhar como A, eu vou pressupor que existe um G. Aqui a gente começa dizendo do sujeito denunciado e o sujeito de denunciação. Dois sujeitos de vários possíveis. Perguntas. Vai lá. Felipe, em Se Eu Penso, Logo Eu Existe, antes eu achava que o primeiro G era. Não, o primeiro era G e o segundo era Moá, mas com essa explicação, eu acho que os dois são Moás, né? Que é um enunciado. Ponto. É porque, do ponto de vista cartesiano, quem apresenta essa frase, ele não leva em conta a distinção, por isso que ele fala em latim. Ele não leva em conta a distinção de eu. Lacan se aproveita que isso existe no francês para dizer, assim como o francês apresenta dois eu para dizer alguma coisa diferente, a psicanálise também faz isso. Para Descartes, nem existe essa separação. Todo sujeito é único e racional. Entende? Mas do ponto de vista de Lacan seria Moá e Moá, né? É, pode ser. Ou de Benveniste, enfim. Não, de Benveniste ele vai usar a enunciação, ele vai dizer, nessa frase tem enunciação. Ah, inclusive, você lembrou uma coisa sensacional. Esse jogo, olha como é interessante, né? Essa diferença é um pulo do gato que o Lacan pega, que eu vou ver se eu acho. Penso, logo existo, tá num livro chamado Meditações Metafísicas, do Descartes. E aí eu queria pegar esta frase com vocês, de quando ele vai dizer, esta frase, ele diz assim, né? Bom, vou tentar ler. Aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Tudo o que recebi até o presente como mais verdadeiro e seguro, aprendi-os dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, algumas vezes experimentei que tais sentidos eram enganadores, que é a prudência jamais confiar inteiramente naqueles que uma vez nos enganaram. Mas está no começo. Quando ele vai dizer da frase mesmo, né? Penso, logo existo, ele vai dizer assim. Ah, queria tanto achar. Mas eu vou falar, depois a gente acha, para a gente não ficar preso nessa coisa. O Descartes vai colocar assim, né? Percebi que todas as vezes que enuncio isso, eu comprovo a minha existência. Eu penso, logo existo. E aí o Lacan vai dizer, opa, enuncio? Ele está querendo dizer, toda vez que eu digo que eu existo, eu passo a dizer. Então, peraí que a gente está falando do campo da linguagem. Peraí que você está falando de dito. Benveniste, chega aqui, maluco, vamos trocar uma ideia. Ih, tem um erro aqui. Tudo bem? Tá. Então a gente tem sujeito do enunciado, a gente tem o sujeito da enunciação. Eu vou falar isso só a título de. Anota aí que se quiser a gente pergunta depois. Qual a importância de uma enunciação? A enunciação não é dita. Eu não tenho acesso a ela. Mas eu tenho acesso num campo assim. Tem alguma coisa ali, mas não sei dizer. Eu não tenho literalmente do jeito certo, num dos jovens, dito alguma coisa. Ok? A enunciação marca um lugar. Todo enunciado apresenta uma enunciação. Outra coisa importante é o enunciado é o suporte da enunciação. Mais ou menos da seguinte forma:
Imagina que nós todos vamos montar juntos uma clínica de psicanálise. E a gente está fazendo as obras. E a gente chega lá e esse grande quadro branco é o chão da nossa clínica. E a gente fala assim, vamos colocar... Eu viro para vocês e falo assim, tal qual Santo Agostinho. Vamos colocar um sofá ali? Só que é a planta do nosso consultório, da clínica, tá? Falo, vamos colocar um sofá ali? Aí a Samara vira para mim e diz assim, ali onde, querido? Porque o ali não está designando nada. Eu falo, aqui, ó, nesse lugar. Ah. Então esse X, esse X marca um lugar. Eu não estou dizendo do sofá, eu não estou dizendo a cor do sofá, eu não estou dizendo se é um divã. Marca um lugar. Então, diante desse mundaréu de coisa branca, eu marco esse lugar, onde antes eu não conseguia marcar. Qual a diferença de eu marcar esse lugar para vocês assim, ou eu marco esse lugar assim, ou eu marco esse lugar com T de tornozeleiro? Qual é a diferença do símbolo que eu uso para marcar o lugar? Nenhuma. Qual é a diferença do enunciado para marcar a enunciação? Nenhuma. O enunciado serve apenas para marcar um lugar. Isso vai chegar num lugar que é não compreender rápido demais. O que que isso quer dizer? E se você tomar o que o paciente disse como enunciado, bom, então vamos lá. Quer dizer que o que você está falando, a pauta da sessão de hoje é sobre o parque? Não. Por trás de um dito tem uma enunciação. E daqui a pouco eu vou dizer que o nosso trabalho está um pouco para além disso, mas isso aqui é um começo. Oi, Fernanda. Queria voltar nessa frase aqui do eu a um outro, Felipe. A gente pode compreender que toda vez que esse eu aqui é o sujeito do inconsciente? Não. Não? De outras formas, achei uma pergunta interessantíssima, assim, e ela é quase obrigatória toda vez que alguém está explicando o enunciado e enunciação. Porque a pergunta que não quer calar é sempre essa. Então, o G é um sujeito inconsciente? Hum. Não. Claro, cabe dizer que, para variar, na psicanálise, temos leituras e leituras. Você vai encontrar psicanalista dizendo que o G é o sujeito do inconsciente. Para mim, Felipe e algumas outras pessoas que eu vou apontar, não. Eu vou pautar o que eu estou dizendo em alguns textos. E vocês vão chegar nisso, né? Quer dizer, vou tentar fazer com que a gente chegue nisso. O sujeito do inconsciente está entre esses dois. Porque eu fiquei justamente pensando nesse também, né, no Moá que também estaria junto teria o outro ali. Eu fiquei justamente nesse lugar ali do imaginário, pensando. Isso. E que é que não é o foco de hoje, assim, mas eu indico muito Benveniste porque é que vocês vão chegar num lugar chamado enunciatário. Enunciatário é como se fosse o grande outro. Isso quer dizer que você tem uma enunciação não dita, emitindo uma mensagem para o enunciatário. E o único acesso que você tem no meio disso é o enunciado. Então, através de um dito, você vai ter que encontrar um não dito para um não dito. Quase um maldito. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Essa é a parte boa da clínica. Assim. Pelo menos ninguém falou, não, lacaniano, pequenino, suave, tranquilão. Ó, vou subir um ponto, tá? Lacan vai usar principalmente seis aqui, tá? Principalmente seminário 6. Ele vai usar um texto. Agora a gente vai sair do Emily Benveniste, que o Lacan mistura todo, e vai pegar um truta dele assim, ó. Cara, tomar sorvete junto, falar mal da vida. Putz, juntão. Que é o Rowan Jacobson. O Jacobson, o Lacan vai usar esse texto dele, que é um texto que, infelizmente, o que eu acho muito significativo, mas é um texto que, infelizmente, não tem em português, mas tem em espanhol e em inglês e o caralho é quatro, que está neste livro aqui, ó, caindo aos pedaços, Ensaios de Linguística Geral, tradução própria. Mas depois, tudo que eu estou falando aqui de referência, vocês podem me pedir que eu mando lá no e-mail de vocês. Tem um texto que está assim, ó, os comutadores, as categorias verbais e o verbo russo. Sim, russo.
Isso é um texto de, se não me falha a memória, 3, 4 páginas. Mas ele, para mim, é essencial para todo psicanalista. Eu acho, de novo, um absurdo não ter esse texto em português. Porque isso vai responder a pergunta que a Fernanda acabou de fazer. O que o Lacan vai fazer uso desse texto para dizer? Primeiro, ele vai introduzir um conceito, e este conceito ele vai apresentar em inglês, do Jacobson, mas eu vou explicar um avanço desse. É que meu livro do. Eu não sei onde está, do Barthes não está aqui, mas ele fala elogio a Benveniste. É um texto do Barthes chamado Roland Barthes, fala do elogio a Benveniste, que ele fala disso que eu vou apresentar. Priscila, você falou do parte em todo enunciado, parte de uma enunciação, ou ainda vai falar? Falei, quando eu falei isso aqui, desculpa, qual o nome? Priscila. Priscila, quando eu falei disso aqui, ih, apaguei. Quando eu falei do X, lembra? Então, ou seja, a enunciação é o que movimenta, quase como se fosse um termo muito lacaniano que eu uso nos grupos, que é faz um vulco-vulco, cria, causa, movimenta para criar alguma coisa. Delimita um espaço. Samsung SM, qual é o nome do texto que eu acabei de ler? É isso? Será que é isso? Os comutadores. Eu tenho que fazer tradução, mas não é coisa. Se alguém tiver, depois vocês colocam aí no chat, gente. Os comutadores, as categorias verbais e o verbo russo. Bora. Beleza. Então isso quer dizer que toda vez que eu tenho uma fala, como está acontecendo agora, nesse exato momento com vocês, toda vez que eu tenho uma fala, eu tenho um enunciado e junto do enunciado eu tenho uma enunciação. Isso traz uma duplicidade em toda a fala. Isso traz uma fala sempre dupla, não necessariamente ambígua, que isso seria um tom pejorativo para o que a clínica oferece, mas eu tenho duas falas ao mesmo tempo, um dito e um não dito. Vou trazer um ponto importante do que o Lacan diz, tá? Uma frase que amarra com isso. Lacan vai dizer em vários momentos a seguinte frase. Eu vou ver se eu lembro ela na sintaxe exata, mas é mais ou menos assim, tá? Um não dito precisa ser dito para que se torne um não dito. Vou de novo, cada chatinha das primeiras 8 vezes. Um não dito precisa ser dito para se tornar um não dito. O que isso quer dizer? Que um não dito não é um silêncio. Inclusive, o silêncio é um baita de um dito, que eu já diria Marília Mendonça. Ou seja, isso quer dizer, vocês vão pensar nessa frase com a palavra resto, que é uma palavra muito importante para Lacan, inclusive, como se fosse uma operação de um resto. Ou seja, pensa nessa frase como se fosse uma conta de matemática, de divisão da matemática. Ou seja, com o resto. Quando você vai fazer ali um 7 dividido por 3, você faz ali um 2 vezes 3, 6. Tem um resto. Mas eu só acesso esse resto depois de fazer toda a operação da conta. Entende? Ah, mas todo mundo sabe que o resto dessa conta é 1. Beleza, incrível Hulk. Vamos lá, então. 1470 e pouco dividido por... Entendeu, né? Onde eu quero chegar. Ou seja, é preciso uma, palavra importante para a clínica, operação para deixar um resto. É preciso um dito para deixar um não dito. Para deixar um faltou dizer alguma coisa. Qual é a diferença disso com a clínica? Eu vou dar um exemplo, falei dele esses dias na clínica. Eu vou dar um exemplo que eu uso muito nos grupos, que é o seguinte: alerta importantíssimo. O exemplo que eu vou dar é puramente didático, porque é um exemplo possível, de uma possibilidade de dizer, ok? Mas eu vou fazer uma amarração. Se eu viro para vocês assim e faço o seguinte, eu digo assim: A, B, C, D, F. A, B, C, D, F. Vocês vão falar, você não disse o E. Letra E. A, B, C, D, E, F. Você pulou o F. Então, um não dito é o F. É o F não, é o E. Tudo bem? Outro exemplo. 1, 2, 3. Eu viro para vocês e digo assim. 1, 2, 3, 5. O não dito é o 4.
Ou seja, o não dito apareceu a partir do momento que eu disse o entorno disso. Eu disse o 3 e eu disse o 5. Vocês entenderam algo no meio que é o 4. De novo, isso é um exemplo possível, só didático. O movimento do sujeito, o movimento do não dito é a mesma coisa. A diferença é que, diferente do 4, que é possível, o sujeito não é possível e nem passível, a la Clarice, de ser dito. É mais ou menos assim. Quando eu digo para vocês, 1, 2, 3, isso tem tudo a ver com algo chamado, quem conhece, chama paradoxo do Zenão. Anota aí para pesquisar depois. Zenão com Z. Como que seria, né? Sei lá. Então eu digo para vocês, 1, 2, 3, 4. Então, o que eu quero dizer está entre o 3 e o 4. Alguém vai dizer 3,5? Não, só pode usar o número inteiro. É algo entre 3,5 e 3. 3,10 é algo entre 3,10 e 3. Eu poderia ficar aqui até amanhã. E aí não vai existir esse dito possível de dizer. Quando eu estou dizendo não vai existir, ele não vai existir onde? Na linguagem. É isso que nos interessa. Agora, olha o plot twist. Mesmo me sujeitando à linguagem, eu não consigo dizer alguma coisa. Mesmo dizendo, algo fica fora de dizer. Agora, esse aqui é o plot twist, ó. Mesmo estando sujeito à linguagem para dizer alguma coisa, tem algo que eu não consigo dizer. Sujeito barrado. Apesar de sujeito barrado. Outro exemplo, outros vários. Outro exemplo felipiano sobre esse não dito. O exemplo que eu uso toda hora também, eu vou usar aqui. O famoso exemplo do bombom, que pelo que eu fiquei sabendo já virou famoso. É um exemplo para mostrar esse lugar de novo do não dito para vocês. Quando eu digo para vocês, né, bombom, beleza, eu viro para vocês e falo assim, gente, como é que eu falo bombom em inglês? Como é que eu falo em inglês? Eu posso falar good, good? Bom, bom? Não, porque isso seria uma relação direta. Pô, mas por que que vocês não... Por que que essa galera não se uniu no mundo e falou assim, vamos fazer bombom, good, good? Isso é muito mais fácil da gente aprender. Mas outras palavras não iriam se encaixar, outras línguas não. Não posso fazer essa ligação do good, good? Não. Como posso falar bombom em inglês? Sei lá, por exemplo, candy. Pô, não pode ser good, good? Eu, inclusive, acho que ia ser muito legal. Agora, olha que interessante esse detalhe. Como eu digo bombom? Só vou dizer isso. Como eu digo bombom? Alguém vai dizer assim, bombom? Então é em português. Assim, desse jeito. Tá, e como eu digo isso em inglês? Dessa forma. Tá, mas isso aqui é em inglês. Mas eu quero saber como eu digo isso. Em inglês? Entende? Não, não, como eu digo isso? Em português? Bombom. Ou seja, não tem como eu dizer isso sem sujeitar a linguagem. Agora imaginem por um momento que isso aqui é um significante, isso aqui é outro. Você está querendo dizer que existe alguma coisa entre um significante e outro? Sim. Um sujeito é um significante, representa para outro significante. E o que é esse sujeito? O que representa um significante para outro significante. Por exemplo, se vocês entenderem isso que eu quero dizer, faz sentido, rigor teórico, e falar, vocês podem falar o que quiser. Licença poética. Faz sentido alguém usar a seguinte expressão, né? Você precisa marcar o sujeito. Como marcar o sujeito se o sujeito não é dizível? Como eu marco ele? Por isso que a frase importante, que Michele diz muitas vezes, você marca a posição do sujeito e corta a seção. Qual é a diferença de eu dizer marca o sujeito ou marca a posição do sujeito? É como se eu estivesse dizendo, marca onde o sujeito deveria existir e estar e corta a seção, por exemplo. Agora, quando eu estou dizendo marca o sujeito, o único sujeito que vocês poderiam marcar é o do enunciado.
Vou dar um exemplo tosco, aleatório, de uma intervenção a partir disso, para vocês entenderem. Por que que a gente não vira assim e diz, né? O paciente diz, não, é que se eu conseguir estudar 27 seminários, eu vou saber tudo de Lacan. Neurose obsessiva, não raio. Aí você faz uma intervenção assim, né? Isso não é para vocês copiarem, é só para vocês entenderem a didática. Vocês virem assim e falam assim, que sujeito é esse que sabe absolutamente tudo de Lacan? Olha como a minha pergunta enfatiza a impossibilidade de existência daquilo. Que sujeito é esse? Mas que é essa pessoa que você está querendo dizer que sabe tudo? Olha como eu estou indagando a impossibilidade de alguma coisa existir naquele lugar. Isso é um sujeito barrado. Apesar de estar na linguagem, a linguagem não dá conta de dizer. E isso de não dar conta de dizer é porque a linguagem é limitada. Eu preciso me deparar com esse limite. Só que o que é neurótico, a própria frase, desculpa, a própria palavra neurose significa isso. A neurose é dar conta de tudo. Tudo é o dizer. Dizer tudo. Vou dar um último exemplo e vou abrir aqui o chat. Isso é a mesma amarração do exemplo do Marcelo Veras, que eu também uso em grupo toda hora, um ótimo psicanalista, adoro ele. Que o Marcelo diz, né? Dá vários exemplos, mas ele diz assim: viro para Carla e falo assim: Carla, quem é você? E ela diz: sou Carla. Carla Carolina Fonseca. Eu falei: não, isso é o nome que te deram. Quem é você? Aí ela tem uma crise existencial, leva para análise, volta aqui, a gente continua conversando ela fala, aí vamos supor, vou usar o exemplo do Marcelo, né? Assim, não, eu sou advogada. Olha o sou de novo, tá vendo? Sou advogada. Aí você vai dizer, não, você é advogada, mas se você fizer uma merda muito grande, você perde a carteirinha da OAB, deixa de ser advogada, mas continua existindo. Quem é você? E a gente pode ficar aqui, ó, até amanhã. Essa resposta não vai existir. E é por isso que toda hora eu digo, quando você escuta uma neurose dizer quem é, quem se é, vocês vão lembrar do Rambo. O eu é um outro. Um eu não é um eu. Eu não posso dizer de mim, eu posso só apontar. Toda vez, desde que eu nasci, como disse Schopenhauer, né? Quando você nasce, você ganha um nome, uma religião e passa o resto da vida defendendo uma coisa que você não escolheu. Sexta-feira, né? Climão pesado para sexta, mas tudo bem, depois a gente vê um jornal e dá uma risada. Ou seja, vocês entendem que quando você está dizendo eu sou, você não está dizendo, você está apontando. Só que tem um limite. Este limite é o qual um paciente neurótico não quer acessar. Então ele vai colocando respostas. Resposta, resposta. Da onde? Que está onde? No outro. O outro me disse que eu sou e eu repito isso. Porque, querido, se eu não repetir, eu não sei quem eu sou. E aí o bagulho é louco. Chat. Tayara, seria o real isso? E aí o que eu falei, né? Que esse é o problema de ver o chat depois, que eu falei mil coisas. Tayara, tá aí? Tá. Então, O que eu falei, é Tayara? de quando você está falando dessa impossibilidade de ser dito, né? Isso que não pode existir na linguagem é o real. Só que como chato que sou, é bem isso. Só toma cuidado com o artigo antes de real. O problema é de você dizer o real. Esses dias eu estava numa banca de mestrado na USP e a crítica da banca para o trabalho foi assim: é que no seu texto você coloca, é aí que encontramos o real. O real não é encontrável, né? Então, essa frase, tá vendo como tem gente mais chata aqui? Essa frase, tá certíssimo o que você falou. É do campo do real, seria um pouco menos chatinho. Mas é isso mesmo, assim. O indizível aponta para o real, apontou para o impossível, possível lacaniano, real. Você trabalhando com a impotência, simbólico. Juliana, isso seria o real. É isso mesmo, é o que eu acabei de falar, né, Juliana? Se foi coisa diferente, vocês me falam. Tudo bem, gente? Então a gente falou enunciado, enunciação e eu pulei para o sujeito barrado. Por quê? Porque no enunciado e enunciação a gente começa a ter alguma coisa aparecendo, alguma coisa sendo criada. Só que eu preciso criar essas coisas
Quem conhece carta roubada ou repartitório é exatamente sobre isso. Eu preciso criar alguma coisa para entender o que não está sendo criado ali. E aí que vai. Agora eu vou subir um pouquinho o tom, tá? E aí que vai aparecer esse texto que eu apontei para vocês do Jacobson, que é o seguinte. Ele vai falar de uma relação entre código e mensagem, enfim, daria um curso inteiro sobre isso. Mas você trabalha agora com o campo do shifter. O que é um shifter? Lacan vai dizer que o G é um shifter. Não sei nem se eu escrevi errado o shifter, depois eu confere aí, eu vejo. Ok? Esse shifter, eu vou explicar ele por Benveniste. Benveniste? É. Não por Jacobson. Vou falar com calma. Conceito de shifter é um conceito do Jacobson que o Lacan faz uso. Emily Benveniste faz uso do conceito shifter e, segundo Roland Barthes, que eu concordo, ele melhora esse conceito. Esse é a forma bonita de dizer que eu vou explicar por embriantes e não por shifter. Agora, a verdadeira resposta é que eu vou explicar por embriantes porque eu acho mais fácil do que explicar por shifter, porque o shifter é muito longe. Então eu vou falar de embriantes. Também vocês vão ter coisas como debriantes, vai para outros lugares, mas né, vamos com calma. O que isso nos interessa? Vocês vão lembrar, para quem dirige, embriantes como se fosse uma relação com a embreagem do carro. Ok? O que a embreagem do carro faz? Nossa, meu Deus, era psicanálise, o maluco já falou de conta de divisão, agora estamos falando de mecânica. Vamos com calma. O que é o embriantes? Para que serve a embreagem? Quando você está dirigindo, você muda a marcha do carro, né? Eu quero que o carro tenha uma determinada força, mas se movimente um pouco mais. Vamos facilitar assim? Só que vamos lá. É a embreagem, é o fato de você pisar naquele pedal que faz com que a marcha mude? Não. Você tem que mexer aquele bagulho aqui, aquele câmbio, aquele negócio que tá aqui no meio. Posso só mexer o câmbio? Não. Eu piso. Aprendi a dirigir numa sexta numa curso de canais. Eu piso no pedal de embreagem. Olha que importante. Isso me possibilita, por sua vez, mexer o câmbio. Então, o embriante tem esse lugar de passagem. Deste lugar, ele permite que eu venha para esse lugar. Algo muito próximo de uma ponte e não de um destino. A palavra shift, em inglês, também. Shift no sentido de troca. Então, eu posso chavear, shift. São palavras que levam para esse conceito. O que isso nos interessa? Que o G, como um shifter, de novo, tá? Ressaltando, está muito bem apresentado no seminário 6. Inclusive, este texto do Lacan, se não me falha a memória, ele é apresentado apenas uma vez como referência no seminário 6 e num texto, também se não me falha a memória, de uma questão preliminar a todo tratamento de uma psicose. Nesse texto, nos escritos, tem uma hora que a nota de rodapé é esse nome do... Foi ali que eu achei, inclusive com a Flávia Dutra. Voltando. Ele vai dizer que o G é um shifter, é um embriante. No seguinte sentido, ele aponta para alguma outra coisa, mas não o designa. Igual a embreagem do carro. Ele aponta para alguma outra coisa, mas não tem uma função final. Ele não faz nada, mas possibilita um deslocamento. Vai ficar um pouco mais claro nos exemplos. Benveniste vai usar o seguinte exemplo, tá? Vocês podem trabalhar isso com uma lousa, podem trabalhar isso com um muro, o que vocês quiserem. Imagina que você chega num determinado lugar, eu vou usar o mesmo exemplo do Benveniste para facilitar, se eu lembrar exatamente. Chega num lugar e está escrito numa lousa: estive aqui, não te encontrei, volto amanhã. Beleza? Nesta frase, ou melhor ainda, neste enunciado, você tem, segundo Benveniste, três shifters, desculpa, três embriantes. Ou seja, três tipos de embriantes. Vamos lá. Quando você chega nesse lugar e fala, estive aqui, quem esteve aqui? Não faço ideia. Mas olha que interessante. Eu sei que alguém esteve ali, mas eu não sei quem.
eu não consigo designar, dar nome, dar um contorno para aquilo, mas eu sei que tem alguma coisa ali, tal qual o X no meio da coisa. Eu não sei se vai ser um sofá branco, amarelo, um divã, mas vai ter alguma coisa ali. Ou seja, esse Steve aponta para um embriante, que ele vai dizer, na categoria de pessoa. Mas eu vou tentar não aprofundar nas categorias, só para vocês entenderem. Estive aqui, não te encontrei. Não encontrei quem? Ou seja, aqui você também tem estive aqui, outro embriante de lugar. Aqui onde? Aqui na sala? Aqui no espaço, na faculdade, na escola que está falando? Onde é o aqui? Não te encontrei. Te é quem? Quem eu não encontrei? Volto amanhã. Quando é amanhã? Se eu olho para essa lousa hoje, eu sei que amanhã é sábado. Se eu olho no sábado, vocês entendem que este tipo de enunciado está apontando para um outro lugar, mas eu não consigo designá-lo. Isso se chama shifter, embriante, ou G. Mas, Felipeira, calma, vamos lá. Você não falou agora há pouco, querido, que o sujeito da enunciação é o G? Exatamente. A enunciação não aponta o que ou quem está dizendo, só aponta que tem alguém que está dizendo. Ah, mas se você estiver numa clínica e a pessoa diz assim, o analista vai pensar, eu digo que eu estive no parque. O sujeito da enunciação não é essa pessoa que está dizendo? Sim e não. É esta pessoa que está dizendo sobre que condições. Vou dar um exemplo tosco e ruim. Alguém diz assim: Nossa, tá mó calor, né? Você sabe que tem uma sorveteria ali em cima, né? Você sabe que sorvete é bom no calor, né? Sorvete é bom. Alguém, principalmente um obsessivo, vai ler isso e vai falar: Você quer um sorvete, né? Onde você tirou isso? Eu não disse nada disso. Eu tô te falando de um calor. Olha como a gente lê uma mensagem num lugar que não tem uma mensagem. Muitas vezes a pessoa faz disso. O que o Lacan vai dizer é que isso existe o tempo todo em toda fala. Só que este inconsciente me faz dizer alguma coisa. Agora eu vou usar duas frases importantes para mim e deixar a Tayara falar. Uma das frases importantes é um problema excelente de uma frase que para mim é uma referência psicanalista, é a frase da Flávia Dutra. Quando vocês tiverem dúvidas na vida, se estiver à toa, vocês vão lembrar dessa frase. A gente pensa um pensamento. Quando vocês estiveram hoje à noite, assim, no terceiro copo, vai ser preso, comemorando, você pensa, será que a gente pensa um pensamento? Sabe aquele maluco que no meio do rolê dos amigos bate na mesa e fala, será que a gente pensa um pensamento? Aí a pessoa fala, por que será que eu chamei esse cara mesmo? Pensa, vocês pensam um pensamento? Lacan vai dizer que não. Lacan vai dizer no seminário 14 que, abre aspas, o nosso pensamento começa no inconsciente. O inconsciente não é acessável, ele não é dizível. Por ele não ser dizível, eu só tenho formações do inconsciente, seminário 5, e não o inconsciente. Então, se o pensamento parte ou começa do inconsciente, como eu posso ter acesso a isso? Da mesma forma que eu falei do A, B, D. 1, 2, 3, 5. Existe um processo de dedutivo. Grupo de Klein, uma hora a gente fala disso. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que toda vez que a gente trabalha com enunciado, o analista vai encontrar um shifter, um embriante ali. Guarda, respira, toma água e daqui a pouco eu volto nisso. Vai, Tayara. Oi, quando você foi falando, eu fiquei lembrando que uma vez eu vi, eu não vou lembrar de quem era a pessoa, mas eu vi no Instagram uma postagem que me ajudou um pouco a pensar na questão do shifter, que era como se fossem aquelas boias no mar, né? Que, sabe aquela cordinha com as boias e que aí vai, que indica, né, alguma coisa. Mas aí quando você fala que é uma ponte, eu fiquei em dúvida, porque eu fiquei pensando, mas será que esse seria um bom modelo para pensar?
no sentido de dar acesso, no sentido de marcar, me parece que sim, mas não sei. Se você estiver falando daquelas boias que fica no meio do mar, que as pessoas fazem, vão para lá e voltam, esse exemplo é meu. Não sei se a pessoa usou também, mas eu usei esse exemplo. Eu vou falar o que eu quis dizer com isso. Se você pensar, vale lembrar um pouquinho, pelo menos no caso da Taera, do que a gente viu ontem no seminário 2 assim, né? Como a gente, sem perceber, coloca saber onde não tem. Eu vou passar por uma relação vergonhosa de novo, não sei, não acredito que eu vou fazer isso de novo, mas só para vocês entenderem no campo didático. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem no grupo. Se eu viro para vocês e olhem para mim, estão olhando para mim, e eu faço assim na câmera e continuo falando com vocês, vocês vão pensar: o Felipe não desapareceu, ele está ali do lado. Vocês sabem que eu estou ali do lado. Aí algumas pessoas vão me dizer: ah, porque eu estou ouvindo sua voz. Isso não confirma nada. Ah, porque vocês não têm essa resposta. A não ser a resposta de: é que eu estou me baseando aqui, que se eu também for para um lado da câmera, isso quer dizer que eu estou além da câmera, eu estou afastado da câmera. Por que vocês não acham que eu desapareci, tal qual um bebê, quando você faz a brincadeira do achou, voltou? Porque vocês têm esse terceiro campo do simbólico. E esse terceiro campo é vocês, colocando o saber onde não tem. Quando a Tayara está falando isso, do exemplo da bola, da boia, eu, por exemplo, não sei vocês. Eu nunca vi embaixo dessa boia. Mas eu entendo, por uma relação lógica, por uma amarração, por estudo, que quando eu olho para essa boia, eu sei que tem um fio amarrando ali. Tal qual quando eu vejo um navio parado no meio de sei lá onde, eu estudei e fiquei sabendo que tem uma tal de âncora. Mas eu não enfio a cabeça debaixo do mar, comprovo. Olha, eu penso, logo existe a comprovação racional. Eu não confirmo enfiando a cabeça ali. Este saber prévio, lembrei até de um exemplo bom agora. Esse saber que você coloca é você, colocando um saber no não saber. É você entendendo aonde não tem. Então, neste campo, Tayara, e aí eu posso fazer esse exercício constante, toda vez que a gente pensa num enunciado, enunciação, você vai supor que tem alguma coisa ali, mas nunca vai saber de fato que tem ali, ou o nome que aquilo tem. Da mesma forma que eu usei o exemplo aqui, que eu falei qual o seu nome, quem é você, o exemplo do Marcelo Veras e tal. Sempre, e absolutamente sempre, vai ter esse não dito. E o que que vai acontecer num processo de shifter? Por que que eu falei que é uma ponte e não um destino? Porque o destino da ponte você não tem. É um mais ou menos assim, onde você quer chegar é lá. Alguém vai dizer, lá onde? Lá na cadeira. Que cadeira? A cadeira marrom. Que cadeira marrom? Não há especificidade suficiente que elimine a existência de um shifter ou de um embriante. Entende? É mais ou menos o exemplo que a gente fez uma vez no grupo Ilíada, que alguém diz assim, né? Estive aqui, não te encontrei, volto amanhã. Aí alguém diz, estive aqui quem? Eu, Felipe. Vou na mesma lousa, tá? Eu, Felipe. Estive aqui. Não encontrei Kevin. Volto amanhã, dia 19/7, às 15 horas. Pergunta capital. Vocês chegaram, encontraram isso na lousa. Eu, Felipe, resolvi todos os shifters. Ainda tem algum shifter ou embriante nessa mensagem? Sim. Felipe quem? Vocês chegaram e olharam isso. Que Felipe? Estive aqui. Aqui onde? Continua. Não encontrei Kevin. Que Kevin? Volta amanhã, dia 19. De que ano? 15 horas. Mas para saber 15 horas, precisa saber onde você está. Porque depende disso do teu fuso horário. Entende? Eu podia ficar fazendo isso até amanhã. Sempre, absolutamente sempre, vai ter alguma coisa nessa informação que você não vai entender. Mas você se esforça para entender como bom aristotélico sofista que somos. O ponto que o Lacan está querendo dizer é sempre, absolutamente sempre, o analista tem que partir da ideia que tem algo ali que não é passível de ser dito.
Igual o exemplo que eu usei hoje no grupo do Odisseia, né? Eu falei o exemplo da Mariana, da Flamarion, que o paciente chega para ela e diz: Não, eu tô aqui que eu tô com um problema, é que eu sou cardíaca. E aí a Mariana diz: Eu também. Pô, você é cardíaco também? Sim, meu coração bate, eu sou cardíaco, não entendi. Não, é que eu quis dizer, ótimo, porque se eu quis dizer, você não disse. Qual é o erro do analista aí? Se ele escuta, não, porque eu sou cardíaco. Ah, ela tá querendo dizer que tem problemas de coração. Ela tá querendo dizer, você tá entendendo por ela. E aí, nesse sentido, você não tá pressupondo outra coisa, etc, etc. Tudo bem? Sujeito enunciado, sujeito denunciação, shifter, embriantes, sujeito barrado. Oi, falando em Kevin. Oi, Kevin. Não sei, eu dar um exemplo meio doido de um filósofo e lógico da linguagem chamado Willard Van Quine. Ele dá um exemplo mais ou menos assim. Se eu vejo um indígena, né? E esse indígena vê um coelho correndo e ele grita, Gavagai. Eu, né, que só sei português, não sei, enfim, o idioma que ele está falando, vou pensar o quê? Ah, Gavagai deve significar coelho, porque o indígena apontou para o coelho e gritou Gavagai. Mas nada. Bom, aí ele falou, nada me garante isso, na verdade, porque Gavagai pode significar animal que corre rápido, pode significar animal que tem duas orelhas, animal que, sei lá, tem um rabo, pode significar uma miríade de coisas. Ele chama isso de impossibilidade radical da tradução ou inescrutabilidade da referência. Por exemplo, você fala assim, ah, caderno é o que tem folha, né? Para um cara que nunca viu um caderno. Caderno é o que tem folha. Aí ele pega, ele aponta para uma árvore e fala, ah, então aquilo é um caderno. Isso, enfim, só dando esses exemplos toscos para tentar chegar, tatear nessa brisa. Ótimo. É bem isso mesmo. Muito bom. Ou seja, o que que a gente viu de importante hoje, por enquanto? Que quando a gente está falando de sujeito, Lacan fala várias articulações com isso, mas quando ele apresenta, coloca na baila, jeito chique de falar, né? Ele coloca na conta, coloca na baila o real, imaginário simbólico, o real, eu não consigo apontar esse sujeito, a não ser que esse sujeito esteja articulado com alguma coisa. Por que que sujeito? Eu queria ouvir isso de vocês. Por que sujeito chama sujeito e não Zequinha? Por que que o Lacan usa a palavra sujeito ao invés de usar dwellers? Quando eu tomo água. Lembrei daquilo Porque que você está falou. submetido a algo, a linguagem, assujeitado? Calma, quem tá falando? Esther, não acha. Aham. Carla. Não achei, mas confio. A Carla está no real. Tá ok. Fala de novo, Carla. Está submetido a isso? É porque está sujeito à linguagem, submetido à linguagem. Uhum. É isso que você ia falar, Fer? Beleza. Sujeito vem da palavra sujeito a. Mas não só. Sujeito se escreve em francês do mesmo jeito que tema, assunto, pauta. Ou seja, muitas vezes em supervisão, se vocês já passaram por isso, um supervisor ou uma supervisora pode perguntar, mas qual a pauta, qual o assunto dessa análise? Isso pode virar intervenção, eu já fiz essa intervenção. Também. Eu já fiz essa intervenção, né? Mas do que a gente está falando aqui hoje na sessão? Qual que é o tema que a gente está falando aqui? Isso é um sujeito. Lembro muito do exemplo bom não só único, mas um exemplo do Ricardo Gundenberg, né? Do guincho. Ele fala, quando você vai parar o carro na frente de uma garagem, ele tem uma placa assim, ó, sujeito a guincho. Como você define esta sujeição? Isso quer dizer que se você parar ali, a sua existência vai ser um carro guinchado, certo? Não. Pode ser que eu fique lá horas e não seja guinchado. Não, então eu não vou ser guinchado. Não tem como garantir. Pode ser que sim, e pode ser que não. Ao invés de dizer que é ou não é, eu vou dizer está sujeito a. Mas alguém que está sujeito a não é. E virou filosofia. Entende? Um sujeito é essa forma de dizer esse estado de status, que não é e nem não é ao mesmo tempo. Isso é do campo do real.
um sujeito, por isso que não faz o menor sentido, categoria rigorosa, teórica, dizer marquei o sujeito. Se você marcou o sujeito, você curou a neurose. Vamos conversar que eu estou precisando. Me fala aí dessa cura que me ajuda. Entende? Agora, no sentido rigor, a gente vai falar assim: marquei o campo do sujeito, marquei a posição do sujeito. Por que que a analista fala tanto em posição? A analista gosta de um Kama Sutra? Talvez. Porque posição é o mais perto que a gente tem daquilo. Quando você reserva um lugar no teatro, no cinema para alguém, como que você sabe que essa pessoa vai chegar e vai ocupar o lugar? Como você sabe que ela não vai faltar? Como você sabe que ela vai pegar essa posição e, em vez de sentar, ela fica de cócoras? Como você sabe que você vai marcar essa posição e ela não vai sentar na do lado? Uma posição é só uma posição. O sujeito é aquilo que deveria estar ali, do ponto de vista neurótico. Esta posição ao qual alguém, olha só, se posiciona, quando eu tomo uma posição, eu estou posicionado em relação ao quê? A um outro. Rambo já falou isso pra gente. Quem mais fala isso? Esquema L fala isso pra gente. Ou seja, eu só sou, isso lá na frente vai ajudar no gozo, no conceito de gozo. Ou seja, um eu só é um eu em relação a. Da mesma forma que o Marcelo Veras, a gente pode desafiar qualquer pessoa. Me diga quem você é, sem apontar para nada que existe. Ah, eu sou os meninos. Eu sou o quê, querido? Eu sou meninos. Por que que eu não posso ser os meninos? Porque aí só eu estaria nesse lugar. E aí eu não faria laços, que é a função e campo da falha da linguagem. Eu não faria laço com o outro através da linguagem. Entende? Toda vez que a gente está conversando aqui agora, pode parecer uma relação de um diálogo. Eu falo com vocês e vocês me escutam e falam comigo. Parece que é uma troca a dois. Mas não. Quando eu digo, eu estou apontando para a linguagem, que eu suponho que vocês também estão sujeitos, e vocês só conseguem me compreender porque vocês também estão lá. Quase heideggeriano. Lá. Não é uma relação aqui. Se fosse uma relação aqui, é aquele negócio do ensino médio, quando você cria aquele vocabulário só de vocês, e aí você consegue conversar com seu amiguinho, assim, um vocabulário só de vocês, para escrever carta, para ninguém ler. Isso aqui poderia ser esse tipo de coisa. Mas quando a gente está falando de sujeito à linguagem, a gente só está criando um laço aqui, inclusive hoje, só nos encontramos hoje, 4 da tarde, porque temos um laço na mesma linguagem. Que quando eu escrevi 4 da tarde de sexta-feira do dia 18, vocês entenderam por estarem na mesma linguagem. Se tiver alguém, por exemplo, de Portugal, de outro lugar, essa pessoa vai dizer, pô, 18 do Brasil? Eu já vou precisar fazer um deslocamento. Mas o fundo é, sempre vai existir algo para além do dito. Que mais? Eu vou mostrar outra coisa. Vai se criando um clima terrível. Que ótimo, as fotos pequenas. Achei. Bom, isso tudo que eu estou dizendo, Lacan pensou assim. Bom, dá para eu dizer, mas eu posso também desenhar. Desculpa, Kevin, não tinha visto. Pode falar. Não, rapidão, né? Tô voltando um pouco, mas é porque eu achei isso bastante importante. Eu queria perguntar. Então, essa enunciação, né, ao contrário do enunciado, essa enunciação, ela não é dita, mas ela marca um lugar. É isso? Uhum, uhum. Beleza. O que você usa para marcar esse lugar? O enunciado. Igual quando a gente vai colocar um quadro, sabe? Faz um risquinho, deveria, pelo menos eu aprendi isso. Você faz um risquinho na parede e naquele lugar que você colocou, você vai fazer um buraco ali com um prego.
que o lápis tem a ver com isso? O que o enunciado tem a ver com isso? Ele marca um lugar. Isso tem a ver com metáfora, metonímia, isso tem a ver com uma porrada de coisa. Mas a gente está falando aqui quase como um tema se fosse o real. Oi, Juliana. Oi, Felipe. Eu fiquei pensando aqui, eu nem sei se eu vou conseguir expor direito, né, o que você acabou de falar, né, que é essa relação, ela é através da linguagem. Então, não é um a dois, né? Passa por algum lugar para chegar até mim. Pensando nessa perspectiva, então a gente pode pensar num certo isolamento do ser. Nunca é exatamente, eu nunca consigo falar exatamente para você, né? Existe uma solitude, talvez não solidão, mas uma solitude intrínseca e permanente no ser. A gente poderia pensar assim? Isso. Vocês entendem o que quer dizer a frase famosa de que a clínica é solitária? Não é que a gente estuda sozinho, que. Não, é que a gente pode estabelecer um plano de comunicação, mas não vai ser fidedigno. Lacan vai fazer uma crítica sobre isso, se vocês já não viram, a palavra transmissão. Lacan vai dizer, é impossível transmitir a psicanálise. E às vezes isso é romantizado, que, com perdão da palavra, me deixa puto, quando romantiza conceito, tipo amor, vai ser romantizado do tipo, é que é difícil mesmo, não dá para entender. Entender é uma coisa muito única de cada. Não, é da relação da teoria da linguagem. Quando eu digo uma coisa, a teoria vai dizer, vocês entendem outra. Vocês estão, por mais estranho que isso pareça, estão tendo 64 compreensões diferentes do que eu estou dizendo, inclusive a minha. Entende? Esse desenlace, o analista parte desse pressuposto e já sabendo disso, ele sabe que ele nunca vai corresponder ao que o paciente está dizendo. E aí eu acabei de dizer, faça disso uma prática. Praxis. Oi, Darcy. Bom, eu tive uma ideia muito maluca que eu acho que eu preciso tirar ela da minha cabeça, senão eu não vou conseguir entender mais nada. Mas enquanto você estava falando, me veio a ideia de Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. E é uma coisa que, tipo assim, tá, uma pessoa, sei lá, eu me formei, tem uma comunidade que se sente formada junto comigo. No entanto, também não, porque as pessoas não aproveitam, não colhem os frutos disso da mesma forma que eu colho. E é uma coisa que, tipo, existe, mas não existe. É Sim. isso. Aí eu pensei, será que eu tô muito louca? Eu tô achando. Pior que não. Daria pra gente falar de existência, no que você está dizendo. É um terceiro lugar que não é nem fora nem dentro. Seminário 22. Existência é muito importante para a gente. Flammarion fala muito bem disso. É uma existência enquanto um fora que não é um não dentro. Quer ver um exemplo rápido que tem a ver com isso, mas também não tem? Usei isso num grupo outro dia, né? Olha como, quando a gente presta atenção, se vocês estão vendo, por exemplo, a enunciação pela primeira vez, algumas pessoas não acham do tipo, meu Deus, não estou entendendo nada. Vai anos e análise para conseguir escutar esse lugar. Essa capacidade, essa palavra é ruim, a capacidade de escutar a enunciação, ela não é do campo do cognitivo, senão uma máquina faria nosso trabalho. Senão teria faculdade de psicanálise. É do campo de uma análise pessoal. Quando você faz análise pessoal somado a uma teoria, eu volto a dizer algo que eu já disse uma vez num grupo. Se você não escuta a sua enunciação, você vai escutar do paciente. Se você não está escutando o que está por trás do que você está dizendo, que hipocrisia é essa de querer escutar do outro aquilo que você esconde de você mesmo? Falei, tô leve. Mas vou usar o exemplo desse que eu estava falando de existência, né? Não, não vou não, porque eu esqueci. Que exemplo que eu ia usar, gente, que eu falei? Bom, daqui a pouco volto. É, mas é interessante, Tércio, a gente pensar nesse lugar de. Ah, lembrei do exemplo que eu ia falar. Por exemplo, né? O exemplo que eu usei bastante lá no grupo do Odisseia, etc. O paciente diz assim: o problema é que eu não sou escolhido. E aí o analista vai escutar isso e pensar:
Bom, mas a gente está falando, aparece que a gente está falando de um campo de eu não existo, porque eu existo quando eu sou escolhido. Mas o analista tem que conseguir ouvir uma criação de um lugar a partir de uma suposta negativa. Olha a frase. É que eu sou, tem a diferença, né? De você dizer assim, eu não sou escolhido. O analista vai tomar isso como o quê? Um problema. Se você tomar isso como um problema, você toma como um problema, o paciente toma como um problema, fica os dois aqui com um problema e não movimenta para lugar nenhum. E aí eu já falo daqui a pouco, se eu esquecer, alguém me lembra de que, ao invés de você tomar alguma coisa como pergunta, toma como afirmação. A gente já volta nisso. Tem uma diferença entre você escutar, eu não estou dizendo dizer, que a gente acabou de ver aqui que o outro fala é diferente do que eu escuto. Uma coisa é você escutar assim, a questão é que eu não sou escolhido. Bom, isso é uma questão de trabalho. Agora, e se você escutasse que tem uma diferença entre não sou escolhido e sou não escolhido? Ser não escolhido é uma existência, é um lugar de uma repetição. E eu consigo criar isso quando eu digo. Isso é uma diferença importante. Só que quando a gente fez, não, então, é que ninguém me acolhe. Aí vocês vão, eu sempre faço essas brincadeiras, né? Vou fazer esse exercício com vocês. Acho que veio lá do grupo de discussão de caso. Eu não sei mais de onde veio as coisas. Imagina o seguinte, você está pensando numa neurose. Aí você vai escutar assim, se eu esquecer, se o pessoal do grupo aí me ajuda. Você vai fazer o seguinte, né? A gente acabou de ver, pelo menos o que eu falei, que o neurótico nunca vai dizer quem é. Ele vai apontar quem ele é. Beleza? Então a gente pensou isso do ponto da teoria. Quando a gente vai escutar, tem um aparelhinho na escuta do analista aqui que chama teoria. A gente vai encaixar isso, vai escutar filtrado. Então, um neurótico vai dizer assim, ó, eu sou psicanalista. Você vai substituir, tal qual Bela Gil, você vai trocar eu sou por me disseram que sou. Beleza? Eu sou psicanalista. Se a gente está dizendo que eu sempre sou alguma coisa que já está na linguagem, eu poderia dizer eu sou Felipe? Não. Um dia, em algum momento, que eu não lembro, minha mãe e meu pai viraram para mim e falou: Você é Felipe. E eu passei a ser, ou repetir o ser. Então, de novo, eu sou Felipe. Vamos substituir no campo da escuta, num papel, num tablet, onde vocês quiserem, cartolina. Eu sou Felipe. Me disseram que sou Felipe. Beleza? Ou seja, aí eu já tenho. O que que eu estou incluindo aí? Dois pontos de vista, ou dois pontos de escuta. Eu tenho o eu e o outro. E o que que eu mudei? A escuta. O paciente disse a mesma frase. Eu sou Felipe, me disseram que sou Felipe. Ótimo. E aí, o que que eu vou incluir agora mais um item na minha escuta? Toda vez que o neurótico fala, ele está tentando confirmar que ele ainda é quem disseram que ele é. Essa frase é do Koyev e do Luiz Boto. Campo da existência é o campo do desejo. Quando eu digo que sou, eu digo que sou desejado. Desejo é atualização de existência. Volta. Eu sou Felipe. Me disseram que sou Felipe. E aqui a gente vai para função e campo da falha da linguagem. Para que a gente fala? Seminário 2, alguém vai falar assim, para se comunicar. O Lacan vai ser enfático em dizer, não. A gente fala para marcar um lugar, lugar de existência. Aonde? Na linguagem. Quando eu estou dizendo eu sou Felipe, eu estou dizendo eu existo lá naquele lugar ao qual eu e você estamos sujeitos. Tá me vendo lá? Sabe quando as pessoas estão conectadas em jogos online e falam assim, quem é você? Uma pergunta que você está escutando de fora é extremamente esquisita. Alguém vai dizer, eu sou esse aí, o Capivara More 2, é o login da pessoa. Eu estou me dizendo lá. A gente faz a mesma coisa, só que a gente usa a linguagem. Então, eu sou o Felipe. Um. Me disseram que sou Felipe. Dois. E aí eu vou precisar confirmar isso. Eu quero que volte para mim quem eu sou. E aí eu costumo dizer, toda vez que você escutar uma neurose, qualquer frase, você vai colocar no final, vírgula, né. Eu sou Felipe. Me disseram que eu sou Felipe. Me disseram que eu sou Felipe, né?
Olha como uma escuta só eu incluí o eu, o outro e o grande outro. Na escuta, o paciente não precisa falar mais nada. E a gente está incluindo aqui todos os conceitos teóricos de uma linguagem para saber o que está sendo escutado. O que que eu incluí? Eu incluí o grande outro, ou seja, eu sou tal coisa. Eu já estou criando uma relação aqui, ó. Vamos lá. Eu sou o Felipe, para mim, o mesmo Felipe que eu sou para vocês? Não. Esse desenlace é onde o analista se aproveita. É mais ou menos como se toda intervenção, não vai fazer isso, mas a gente fala de maneira diferente para um paciente neurótico. Por que que você supõe que o que o outro disse de você é isso que você está sendo? É isso. Olha como é muito mais interessante pensar desse jeito, para mim, né? Desse ponto de vista, eu dei exemplo de Felipe. Só que o paciente chega para você e não diz assim, eu sou fulano. Eu tenho depressão. Me disseram que eu tenho depressão. Pode ser o chat GPT, pode ser o TikTok. Me disseram que eu tenho depressão. E olha que parte boa, por isso que a análise não funciona sentado no sofá. Me disseram que eu tenho depressão, né? Este né, se volta uma confirmação, fecha, se conclui alguma coisa que para análise é péssima. Gera angústia essa conclusão. Porque para o neurótico é quase como se chegasse assim, eu tenho depressão, né? Eu sou só isso, né? Eu não posso ser mais nada. É isso que causa angústia. Então, eu tenho depressão. Me disseram que eu tenho depressão. Me disseram que eu tenho depressão, né? E o analista faz o que com isso? Qual é o clichê dos clichês? Top 3 que o analista faz na camiseta, que daqui a pouco os analistas estão levantando uma plaquinha em vez de falar. O que é depressão para você? Por que que a gente repete esse clichê que mandaram a gente repetir essa frase? Eu não sei, só falaram para eu fazer. Então vamos pensar no nosso manejo a partir da teoria. Por que que a gente faz isso? Porque estamos partindo do princípio que depressão para esta pessoa é diferente para outra. Então, quando alguém diz, pode ser um médico, psiquiatra, você tem depressão, isso fixa a pessoa em um lugar. E qual é o problema? Nenhum, contanto que você possa sair. Eu posso dizer para vocês assim, qual o problema de você querer... Olha como a gente entende rápido demais. Alguém diz assim, chega na clínica, né? Uma mulher chega na clínica para uma outra mulher e diz assim, cara, o marido me bateu ontem, ela tá tomando água, o analista já fala, putz, e foi uma experiência diferente, porque a gente resolveu fazer um BDSM, a gente fez ali uma safe word, onde se eu dissesse tal palavra, ele parava de me bater, e foi uma coisa diferente, foi um tapa aqui, um tapa acolá. Mas na primeira frase a gente já tomou isso como pejorativo, e não esperou alguém dizer. Não estou falando batam nas pessoas, eu estou usando o exemplo radical de propósito. Agora que eu vi que tem criança, meu Deus do céu. Então, bater de bater palma. Entende, gente? É isso que a gente toma alguma coisa dita e fixa esse lugar. E aí, só que isso não vale para bater, Felipe, depressão. É para tudo. Porque se vocês forçarem um pouquinho a barra, às vezes sem querer, vocês escutam o paciente dizer assim, né? Não, porque minha mãe disse que não me ama, né? Principalmente histeria. Sua mãe disse isso? É, foi bem isso que ela disse, né? Mas ela disse tal coisa e eu entendi que ela não me ama. É aí que a gente trabalha. Nesta posição do sujeito. E só para finalizar, que eu vou deixar vocês em paz, prestem atenção agora na metáfora do louva-a-Deus. Para quem conhece, talvez tenha um teor diferente. Para quem não conhece, vai passar a conhecer. O que que o Lacan vai falar sobre esse lugar da metáfora do louva-a-Deus? Olha como tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele vai dizer, né? O louva-a-Deus, o inseto, quando eles vão lá, né, fazer vucu-vucu, tal, coito, a fêmea arranca a cabeça do macho, reparação histórica, e isso sempre acontece em todo coito, um louva-a-Deus, macho com fêmea. É o que eu vou dizer, o neurótico é tal qual, como se o neurótico estivesse numa posição que ele está de frente para uma louva-a-Deus gigante, fêmea. E o neurótico vai sempre preferir a dúvida, e escutem, preferir a dúvida como preferir o simbólico,
ele vai sempre preferir a dúvida se ele está com uma máscara de louva-a-Deus macho ou uma máscara de louva-a-Deus fêmea. Se ele tiver com uma máscara de louva-a-Deus macho, ele vai ter a garantia que ele vai ter a cabeça arrancada. Se ele tiver uma máscara de louva-a-Deus fêmea, não. Ao invés dele ter essa dúvida, ele quer ter a certeza, prefere ter a certeza de uma máscara de louva-a-Deus macho. Mas, Felipe, ele vai ter a cabeça arrancada e morrer. Sim, é melhor do que não saber. Toda vez que vocês estão escutando neuróticos, vocês vão lembrar dessa frase. Eu já falei isso 50 vezes, né? Mas é muita frase para lembrar. Vocês vão lembrar da frase que é: o neurótico prefere isso do que a dúvida. Uma vez uma paciente disse, mas ela falou várias vezes, várias vezes. Disse assim: não, o problema é que eu tenho depressão. Ah, mas isso aqui pro seu namorado. Não, ele foi embora porque eu tenho depressão. Ah, mas aqui. Não, ele. É isso, eu não consigo emprego por conta da depressão. E aí eu disse assim, no campo da linguagem, eu falei assim: vamos supor por um momento que você não tivesse a palavra depressão. Como que você colocaria todas essas coisas que estão acontecendo? E ela diz: seria um assustador, não sei. E ela diz a frase que foi ótima, porque deu para cortar a sessão: ainda bem que eu tenho depressão. Entende? Olha como é importante para o analista. Ainda bem que eu tenho a depressão, não é o diagnóstico depressão. É a palavra, som depressão. A resposta depressão. O termo depressão. Entende? E aí a gente trabalha com nível significante por causa disso. Porque se eu disser a depressão enquanto palavra, eu estou falando de diagnóstico. Se eu estiver falando depressão significante, é um som que eu vou precisar usar cada vez que eu apontar para esse lugar de não saber. De eu ficar sujeito à linguagem de frente para ela, assim, ó. Dá um nome. Me dá um nome. Pelo amor de Deus, alguém me dá um nome. Entende? É isso que a Michelle fala tão bem falado sobre o síndrome do pânico. Porque antigamente, quando não estava no hype, a síndrome do pânico, não estou num tom pejorativo, tá? Tô querendo dizer que as pessoas falam mais sobre isso. As pessoas diziam: preciso procurar um médico, não sei o que eu estou sentindo. Olha isso, não sei o que eu estou sentindo. Não consigo dar nome, dar contorno, apontar para a linguagem para me situar e existir. Isso vai para o corpo. Ao invés disso, as pessoas dizem: tenho síndrome do pânico. E aí eu vou dizer uma coisa importante sobre o ponto de vista inconsciente. O inconsciente não é esse lugar de putz, tenho síndrome do pânico. Em certo nível, para a psicanálise, é ufa, tem um nome para dar. Entende? Essa diferença é importante. O único ponto disso é o neurótico ao qual você atende está fixado em um lugar que ele pode sair? É só isso. É a fixação do lugar, não o lugar. Paciente que diz assim: ah, eu venho aqui toda semana, mas eu já sei o que eu tenho. Eu tô falando, porque minha mãe foi embora e tudo tem a ver com a minha mãe. E toda hora eu volto nesse lugar de abandonado, de órfão, não aguento mais. Eu entendi, você já sabe o lugar. Beleza, isso é um lugar. Por que que você ainda tá nele? Ah, porque toda vez que eu não sei quem eu sou, eu volto para esse lugar. O lugar que você está, você pode sair? Se você puder sair, tá bom. Posso falar isso em lacanês? Pode. O seu desejo está deslocando metonemicamente ou não? Perguntas últimas. Sobre essa coisa aí de síndrome do pânico, é um amparo mesmo, né? E os laudos estão dando dos neuróticos, né? De tipo, tá, agora eu tenho uma justificativa, né? Que não é meu signo, por exemplo. Por isso que outro dia eu escrevi, né? Para um analista lacaniano, num rigor teórico, a gente escuta: tenho ansiedade e depressão, como sou Áries com ascendente em Capricórnio. É a mesma coisa. Dependendo do ariano, eu me preocuparia mais. O que isso quer dizer? Uma resposta. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como a gente presta atenção, dois exemplos, de como o analista presta atenção no enunciado e não na enunciação. O exemplo mais bonitinho, que eu usei no grupo também, e um pouco mais fofo, que eu acho que gosto de exemplos fofos. Que daqui a pouco ela está chegando, vai ser meu exemplo de saudade.
O primeiro exemplo é de uma historinha, tal, que num determinado lugar longínquo, que as histórias sempre começam assim, né? Num lugar longínquo, tinha um pessoal que estava caçando, ficaram sabendo de um peixe mágico. Existia um peixe mágico, e esse peixe mágico falava. O peixe dourado que falava. E todo mundo saiu à caça do peixe que falava, peixe dourado que falava, peixe. Teve um dia, um cara ficou procurando 5 dias, não aguentava mais. Sentou assim na beira do rio, e de repente ele viu um peixe. E ele olhou, era dourado. Ele, não acredito. Ele olhou o peixe e falou assim: estou procurando um peixe que fala. É você? E o peixe disse: não. Aí o cara, tá bom. E foi embora. Isso é um grande problema. Tem uma diferença entre o analista que vai embora e o analista que acha o peixe. Quem não entendeu, vou deixar pra lá. Outro exemplo mais fofo. Quando minha filha era menorzinha, hoje ela tem 11. Quando ela era bebezinha, menor, a gente brincava muito esconde-esconde. E eu tava brincando de esconde-esconde, ia lá pra determinado lugar e, né, 1, 2, 3. Aí o que que eu fazia de propósito, né, brincando? Não era lacaniano na época. Eu virava pra ela, e virava não, tava contando, eu fazia assim, 1, 2, 3. Aí uma hora eu falava, 4. Aí eu falava alto. Depois do 4 veio o quê mesmo? Aí escutava uma voz atrás, uma vozinha bem fininha atrás da cortina. 5. Eu, obrigado. Aí continuava contando, 5, tal, e até 10. Ou então, independente do material que ela estava me dizendo, do enunciado, eu dizia assim, será que eu já posso ir? Aí escutava uma vozinha, pode. Agora olha que interessante, isso é função e campo. Quando ela fala, ela marca o lugar dela. E aí eu consigo encontrá-la. É para isso que alguém fala. Eu acabei de dizer isso no seminário 2. Não para se comunicar. É para dizer, eu existo. O que tá tudo bem. Eu tô fazendo isso agora com vocês. Qual que é a minha suposição de existência? Eu acho que eu sei alguma coisinha de Lacan. Só que eu preciso do né no final. E tá tudo bem. A não ser que eu fique só nisso. Então, o que que é o meu né? Vou fazer um evento sexta-feira, 4 horas, sobre tal assunto aberto. Vamos ver se alguém aparece. Se não aparece uma pessoa aqui, eu não consigo existir nesse lugar que eu suponho que eu existo. Essa é a enunciação de tudo que eu falei durante todo o evento. Entende? E sempre vai existir essa enunciação. Beleza? Simples assim. Gente, muito obrigado pelo encontro, pela participação, pelas perguntas, pelos olhares. Isas. E se alguma referência que eu apresentei aqui hoje não deu tempo de anotar, alguma coisa assim, vocês me mandem e-mail que eu vou respondendo lá as coisas que eu falei. Se tiver, eu já mando o PDF e bora estudar. Beleza? Muito obrigado. Ótimo final de semana. Boas comemorações. Não vão machucar o tornozelo, hein? Tchau, tchau, gente.